Então, posso, professora, começar? Eu acho que eu vou só apresentar, não é isso? Eu também eu vou Tá precisar bom, transmitir minha tela ali. tá bom. Ah, sim, pode sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje fazendo a mediação do terceiro seminário de pesquisa e ensino de graduação em História, organizado pelos alunos do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, que está em sua terceira edição. Então, para dar início, nós vamos pedir ao Jonathan William Hechter. Ele vai falar sobre cidadania no ensino de história, impactos e desdobramentos. Ele vai apresentar a tela, né? Então, eu passo a palavra para você, Jonathan. Então, boa tarde a todos e a todas. Já inicio, só vou transmitir aqui. Se a professora puder me dar o pessoal aí puder me dar um feedback, que Tá tá bom, o conseguindo ver. áudio está super tranquilo. Tá dando para ver a tela também? Está dando para ver a tela. Agora você vai pôr Uh, nas apresentações, não é isso? uhum. Eu acho que tá indo a apresentação dele. Tá? Não está aparecendo uma tela preta. Vamos esperar, deixa eu tentar interromper aqui. Isso. Vai com calma que dá certo. O Jonathan vai falar para a gente sobre ensino, cidadania no ensino de história, né, impactos e desdobramentos. Um tema muito interessante. Então, boa tarde a todos que estão entrando aqui. Espera aí, professora, só um instantinho. Fica tranquilo, eu começo a marcar seu tempo a hora que você apresentar, tá bom? Me desculpem, tá, pessoal? Vocês sabem que esse mundo do online ele é meio traiçoeiro nas horas que a gente precisa. É isso mesmo. Nesse momento, né, está sendo muito importante em todas as áreas e em especial na educação. Bom, pelo menos daqui deu partida. Vamos ver se vai dar Tá daí. bom. Isso, começou. Aí você vai por no Aí, tá apresentar. dando para ver agora, tranquilo? Sim, aí eu acho que você está aparecendo aquela sequência à esquerda dos slides. Você vai pôr no Ah, tá. apresentações? Vou pôr nas Isso, apresentações. tá Só que perfeito. agora, professor, desculpa te interromper, agora eu fico sem ver, então eu ia fazer um pedido. Na realidade, agora eu já não estou mais te vendo. Eu ia Tá pedir bom. para você me avisar, pode me interromper, tá? Por áudio mesmo, quando faltar Ah, tá bom. 5, Porque 10, você tá? não vai ter acesso ao chat, né? Não vou ter. Tá bom, Tá? ok. Eu tô com o relógio aqui, mas você sabe que quando a gente meio que se empolga a falar, acaba deixando de ver, Sim. tá Tá, bom? então, olha, eu vou marcar aqui pelo horário de Brasília, se eu não me engano, você confere comigo, 14 horas e 8 minutos, ok? Isso mesmo, isso mesmo. Então, tá bom. São 18, né? Só para confirmar. Isso, Tá, beleza. 18 minutos no caso, né? Então, isso. primeiro, obrigado, professora, a organização, né? A IFISH, a Unicamp de forma geral. Boa tarde novamente a todos e a todas. Como a professora apresentou, o meu tema ele se chama Cidadania no Ensino de História, Impactos e Desdobramentos. Eu só coloquei ali depois do ponto e vírgula, experiência realizada através do projeto PIBID, que se estendeu aí de 2018 a 2019, que é um trabalho de projeto de extensão, de ensino, né? Não é um trabalho que eu levei para monografia ou que eu estou pensando para pós-graduação, né? Mas fico feliz porque é fruto aí de uma pesquisa em conjunto que eu tive com o meu melhor amigo, que ele acabou tomando outro rumo, mas que fico muito feliz de poder continuar trabalhando nela. Bom, eu me chamo Jonathan William Heckler, sou quartanista aqui do curso de História da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, aqui em União da Vitória, né, no sul do Brasil. E o professor que orientou à época esse trabalho, né, que foi comunicado no primeiro simpósio de comunicação científica, aí, que envolveu o PIBID, a residência pedagógica, enfim, foi o professor Jefferson William Gould. Ele é professor de História do Brasil Contemporâneo e me auxiliou aí nesse trabalho. Bom, claro que pelo tempo eu não vou conseguir falar da forma que eu gostaria, né, apropriada, então vou passar aí, vou traçar um sobrevoo pelas principais ideias daquilo que derivou da sala de aula, né, daquilo que eu pensei para a pesquisa e, claro, daquelas conversas que sempre vertem, né, do fim do horário com o professor, com os colegas e, enfim.
Bom, esse trabalho, ele Jonathan, só um segundo. Você vai colocar no modo apresentações? Porque ele está aparecendo os slides da lateral, só para conferir com você. pois Não tem problema? é que para mim ele está aqui nas apresentações, eu já estava só apertando para o lado e ele estava indo, acho que para vocês não, Ah, né? não, para a E gente não, mas não tem agora, problema. tá mudando ou não? Não, Oh, meu Deus, meu não computador tem hoje. problema. Você consegue ir do lado. Não tem problema. Se você não conseguir, acontece isso. Eu não sei, acredito que o pessoal está vendo, né? Porque está abrindo na tela Sim, aqui para mim. estamos. O slide principal é a cidadania plena Então, e a eu exclusão progressista. acredito que só não está apresentando de forma inteira. Enfim, vou Isso, continuar para não isso perder a mesmo. Então meada. vamos lá, tá bom. Então, como eu disse, esse trabalho ele é fruto, né, de uma reflexão que eu tive com o meu melhor amigo, que até está presente aí na, na tarde de hoje, e junto com esse meu professor orientador, né, de Brasil República aqui na Unespar. Como eu falei, essas são as ideias básicas, né, principais do trabalho, né. Ele, enquanto artigo, ele é um pouco mais robusto, ele traz um pouco mais de aprofundamento, é natural. Mas aqui, para essa exposição oral aí na tarde de hoje, eu pensei nos aspectos mais densos. Um deles é pensar, claro, como o próprio título diz, né, se eu estou pensando ou cidadania plena ou exclusão progressista, é claro, aqui, que nem eu falei, esse tema ele verte, ele derivou de muitas reflexões, assim, quase que naquele trabalho do filósofo, né, de se fazer pergunta. Né? Eu acho que o historiador, a historiadora tem que ter mais esse ímpeto de levantar reflexões, né, de fazer perguntas também. E ali o título ele já diz tudo, né? Cidadania plena ou uma exclusão progressista, né? Aquela exclusão quase que laboral, como é o capitalismo, né? Que entra na nossa mente, que não é escancarado, né? Mas sim uma exclusão progressista, né? Nos meandros. E aí o Marshall, sendo citado pelo José Murilo de Carvalho, que é para mim um dos grandes historiadores aí do Brasil, eles pensam essa tríade de direitos modernos. Né? Aqui eu abro um parênteses, eu não coloquei o direitos humanos, né? Que é a quarta geração de direitos e o mais moderno, porque para pensar o recorte espacial temporal, eu acredito que no momento que eu concebi o tema, eu deixei os direitos humanos de fora, e eu acredito que ainda nesse momento ele não teria a dada relevância que os três têm, né? Embora, claro, seja de inegável necessidade dos direitos humanos. Mas veja, só para a gente entender, então, o exercício pleno dessas modalidades e como é que isso é levado para a sala de aula, a gente tem que compreender que o aluno, que a aluna, enfim, que a sala, de forma geral, eles se compreendem, eles se entendem enquanto estão participando de um processo inclusivo, exclusivo, eles se entendem enquanto sim ou não enquanto cidadão, eles têm essa noção de pertencimento, de unidade, de identidade, e essa tríade de direitos modernos, ela se reflete na sala de aula, né? E isso foi bastante perceptível nessa dialética do trabalho, né? Em pensar a pesquisa e claro, pensar a aplicabilidade dela. Tem um outro autor, que é o Roberto da Mata, que tem um livreto pequenininho, verde, chamado Que é o Brasil, onde ele fala um pouco da perspectiva de identidade e cultura no Brasil. Né? Claro, vai falar um pouco do futebol, do samba, né? do carnaval, dessa herança da agência negra, do pós-diáspora baiana, né? Principalmente essa formação ali no entorno da Pedra do Sal. Ele vai pensar nesses elementos, né? Que são tão importantes no processo de cognição histórica. Mas lá na sala de aula, as crianças também se entendem enquanto cidadãos brasileiros, né? Eu participo disso, participo daquilo ou não participo. E o Roberto Amata, ele tem um tato para entender essas questões de cidadania, né, de direitos, que é muito importante para levar para a sala de aula, porque quando a gente começa a conversar com as crianças e pensa isso no ensino de história, né, ser cidadão, ser cidadã, entender que somos dotados de direitos, né, de deveres, né, e o Roberto da Mata, diferente do Carvalho, ele é um pouco mais enfático. Ele fala que somos indivíduos sem rosto, né? Ele fala isso de forma mais geral, embora eu aqui esteja pensando a agência negra e a agência nativa, né? A agência indígena, natural da terra. O da Mata, ele é um pouco mais inclusivo. Ele fala que todos nós, exceto a classe política e dirigente do Brasil, somos indivíduos sem rosto, independente se
brancos e negros, altos e baixos, e isso é importante, porque, como eu disse, quando você leva isso para a sala de aula, as crianças, principalmente no ensino fundamental, no fim do ensino fundamental 2, eles ainda têm aquele entardecer da inocência e o alvorecer da maturidade, né? Da libido, de um pouco mais desse despertamento para o mundo mais adulto. E é nas falas deles, né, nos questionamentos, que se começa a conceber um pouco mais essa logística desse projeto político de poder do Brasil, né? Deles não se entenderem, dos que se entendem, dos que não se entendem enquanto cidadãos do Brasil, né? A própria reflexão que eles fazem sobre o que eles querem ser faz parte desse processo emancipatório, né? Ou, nesse caso, não emancipatório, a gente já vai ver por quê. E sobre esses principais pontos da pesquisa, do trabalho, além da tríade de direitos, né, desse indivíduo sem rosto, né, que é uma pensata do Roberto da Mata, eu também pensei, junto com o meu professor e com o meu amigo, como é que a gente podia enquadrar isso temporal e espacialmente, né? Qual seria o recorte privilegiado para analisar uma coisa que é tão latente, né? Que é a agência negra e a agência dos naturais da terra, dos indígenas, né? Vou mostrar o porquê que esse crivo na hora, esse filtro na hora de escolher a baliza espacial foi tão importante. E ela ficou acordada que seria trabalhado aí o fim do Império, né? Esse esfacelamento do Dom Pedro II, esse fim do Império muito conturbado que foi, principalmente depois da volta da Guerra do Paraguai até a consolidação do período ditatorial getulista, né, que é a Constituição aí de 37 e a Constituição do Estado Novo. Como é que se colocam, então, nessa baliza, né, a agência negra, a agência indígena? Claro, gente, né, isso para um todo, né, enquanto a agência desses dois grupos, enquanto o Brasil na sua totalidade, né, enquanto sua existência, mas a pesquisa histórica ela faz com que a gente tenha que privilegiar, ou nesse caso, escolher alguns recortes. Aqui só para a gente ter uma baliza de como é que isso se coloca na cabeça das crianças e por que isso é uma coisa tão importante de se analisar dentro de sala de aula, e por que é importante a gente fazer e levantar reflexões sobre cidadania e o ensino de história. Porque, veja, quando você coloca para uma criança dentro da sala de aula, seja ela negra ou indígena, nativa, né, independente das mais variadas matizes e etnias indígenas que existem, que não é o nosso debate trabalhar com as nuances e especificidades de cada uma, mas sim de entender esse tronco mais geral e de como é que... Veja, se chega para uma criança na sala de aula, ele vai trabalhar com a escravidão negra africana, né? Então você tem que mostrar para ela todo esse respaldo jurídico, formal e religioso que existiu por infelizes quase 4 séculos, né? Dá para dizer que foram quase 400 anos ali, essas distoâncias entre o período pré-colonial, as primeiras viagens de exploração, já com as primeiras levas dos africanos e africanas para o Brasil, e claro, aí o fim formal, né? 88, até uma baliza que é 100 anos, até aquela que a gente chama de Constituição Cidadã, né? Veja, leva o nome daquilo que é o principal objeto do trabalho. Ou seja, a gente precisou de todos esses anos de existência histórica do Brasil enquanto Brasil, não enquanto brancos, negros, indígenas, mas enquanto Brasil, enquanto um solo, né? Enquanto dotado dessas constituições contraditórias, de todos aqueles códigos, Afonso, Manuelino, enfim, todo esse lapso temporal não conseguiu parir, na verdade foi só parir em 88, uma Constituição que, na prática, a gente sabe que mesmo assim ainda tem os seus reveses e tem as suas nuances que podem ser apresentadas de forma não aplicável, contraditória, inaplicável, do ponto de vista jurídico, ilusão, né? Enfim, são coisas que não se aplicam e o projeto político ele se reflete na sala de aula. Aqui eu trouxe só uma passagem, não quero falar sobre isso porque vai consistir na segunda parte do meu trabalho, né, que ainda é o porvir, mas a Maria Carolina de Jesus, ela define muito bem qual é o projeto político do Brasil entre 88 e 1988, embora ela esteja escrevendo ali no fim da década de 50 e 60, né, quando o repórter Audálio Dantas encontra ela na favela do Canão, na Grande São Paulo, ela fala que, como eu coloquei ali, né,
nesse longo intervalo que negros e negras, naturalmente os indígenas, foram desamparados do ponto de vista civil, social, econômico, político, humano de forma geral, inicia-se o processo de favelização e uma série de outros rizomas da agência política, mas a Carolina ela fala o seguinte, e aqui eu retomo aquilo que eu vinha falando. Existe um resíduo político na sociedade e somos nós. A Maria Carolina de Jesus, enquanto mulher negra, como ela mesma se intitula, favelada do Canão, da Grande São Paulo na década de 60, ela sabe que ela não está incluída nesse projeto político. Ela reclama que os ademaristas e os cubichistas da época, né, naquela briga entre o Juscelino, enfim, Ademar e toda essa contenda de natureza política, ela sabe que essas pessoas e que os subordinados deles aparecem ali no canão de 4 em 4 anos. Ela sabe que ela não está incluída e que a presença, a agência dela não é contada para um outro processo, apenas para o processo eleitoral. Ela só é lembrada nesse processo. E aí vejam, essa noção de cidadania ou de uma continuidade na exclusão progressista, ela é latente quando a gente observa que a própria Maria Carolina de Jesus, claro que aqui eu estou trazendo o viés da literatura, mas quando ela se entende enquanto um resíduo político. Vejam, se ela se entende enquanto um resíduo político, quais são os relatos, as experiências que a gente pode colher dentro de sala de aula, né, com as crianças, né, que naturalmente externalizam o que almejam, aquilo que concebem, aquilo que acham de errado e de certo, enfim. Eu gosto muito de falar de literatura, eu sou um cara que flerta muito com a literatura, mas não é uma parte do meu trabalho agora, então só trouxe essa breve passagem, que eu vou me concentrar em Maria Carolina de Jesus, brevemente também em Lima Barreto, são alguns expoentes que trazem bastante respostas para esse objeto. E como é que isso se reflete no ensino de história, né? Como é que esse projeto político branco, elitista, tão heterossexual, autonormativo, de forma geral, como é que ele se coloca na prática cotidiana dos alunos, né? Porque, claro, o Jonathan, enquanto ser humano branco, né, o outro ser humano enquanto branco, o rico, o cristão, o heterossexual, ele encontra muito menos obstáculos e isso é reflexo na sala de aula, né? Quando eu, meu colega na época, meu companheiro de projeto de extensão, a gente levantava essas questões para os alunos e para as alunas, era muito clássico nas respostas deles as diferenças do que almejavam e daquilo que já sabiam que iam encontrar. E aí você vê que isso encontra respaldo jurídico e político no Brasil quando você já começa a encontrar, agora, claro, né, estamos tratando de 2021, mas na longa diacronia temporal da história do Brasil você começa a encontrar uma série de elementos que vão dando pequenas respostas sobre esse não enquadramento, sobre essa circularidade da não aplicação cidadã e claro, para esse círculo vicioso que começa na escola, às vezes se reflete na sociedade e essa mazela, veja, tem muitas faces, né? No próprio artigo não dou conta de falar de todas, né? A gente, como eu disse, privilegia algumas em detrimento de outras, mas trouxe as mais chamativas, né? Claro, é sabido que as religiões de matriz africana foram trazidas para o Brasil e adaptadas ao contexto escravista, né? Aquele contexto de... Jonathan, querido, nós temos mais 2 ou 3 minutinhos, tudo bem? Tudo bem. Então, todo esse contexto escravista do Brasil é um contexto de adaptação, né? Da Ubanda, do Candomblé, a gente sabe da questão de identidade, da questão de unidade que a religião traz. Foi marginalizado. Temos aspectos civis e sociais, né? Essa desigualdade promovida pelo próprio racismo estrutural, né? A tendência do empresário sempre privilegiar o branco que vem de lá, o branco que vem de acolá, né? A formação X, a formação Y. Mas, entre aspas, a gente sabe que essa desigualdade promovida pelo racismo estrutural, que é o não ceder o trabalho porque ele é negro, não ceder o trabalho porque ela é negra, tem uma... Né, não é meu trabalho aqui falar das brechas jurídicas e daquilo que o Brasil não é capaz de fazer enquanto nação, mas essa é uma da segunda face, né, da falta de cidadania no cotidiano das pessoas negras e indígenas. E aí você vê um terceiro aspecto, que é o dito que mais latente, todo mundo aqui já sabe, já viu, já ouviu,
é a questão, né? Dificuldade de inserção no mercado de trabalho, salário baixo, os números inferiores quando se fala de conclusão do ensino básico, na inserção no ensino universitário, toda essa série problemática que, na sua integralidade, mostra aquilo que eu coloco ali no último tópico, né? Todo esse conluio de desigualdades é crível para que a gente possa afirmar, no Brasil existe uma circularidade na não aplicação cidadão na prática que se reflete no ensino de história, para esse chafurdamento, né? E claro, gente, aqui eu já faço a minha culpa, peço mil desculpas, que eu gosto de falar de história, então se desse, falaria a tarde inteira, gostaria de ter 2 horas de fala, mas a consideração parcial, e explico por que parcial, porque a conclusão final eu espero que venha quando eu anexar esses elementos da literatura brasileira, né, principalmente do fim da literatura brasileira do fim do século XIX, né, do fim do Império, início do XX, Lima Barreto, traz uma série de elementos, né, as Memórias do Escrivão Isaías de Caminho, tem uma série de obras bastante interessantes para pensar a cidadania, nesse recorte que eu balizei, e dentro da sala de aula, o que a gente pode fazer para subverter esse projeto político, né, fazer com que as crianças mudem essas representações que foram ofertadas ao longo da história do mundo, da história do Brasil, trazer, né, junto com as leis, os parâmetros, a curricularização do ensino afro-brasileiro e indígena, né, como a Lei 93, 94 e 96, a 10, 639 de 2002, a que reitera essas 2 leis e traz uma série de nuances também importantes para o ensino de história afro-brasileiro e indígena, que é a 11.465. Então, todo esse conluio de medidas, claro que alicerçado com o ensino de história, né, Riesen, esse processo de cognição, tudo isso é importante para que eles se entendam enquanto agentes fora de sala de aula e que a gente consiga mudar esse panorama que normalmente são eles mesmos que olham para o mundo lá fora e perpetuam dentro da sala de aula. E claro, que só para encerrar, professora, e a todos, esse trabalho eu coloquei aqui nas conclusões que ele foi um fruto de um... Claro, é inegável que o Brasil vive um momento muito difícil desde 2018, na minha concepção, muitos problemas foram chafurdados nesse período, e claro, o debate da cidadania foi trazido nesse recorte. A Judith Butler, que eu tenho o livro dela, é uma autora fantástica que nos coloca essa pulga atrás da orelha, né? Essa grande narrativa que sempre tende a enquadrar o personagem principal, né? O branco, o elitista, o empresário, o cristão católico, o heterossexual, e sempre representando no branco, nessa elite política historicamente formada no Brasil, sempre colocando neles a pedra de toque da evolução, do progresso, e sempre no negro, no indígena, em grande medida nas mulheres também, no oriental, sempre a mazela, né? Sempre aquilo que deve ser marginalizado, aquilo que deve ser colocado de lado, né? Como a Lilian Ferreira Lobo chama numa obra aí que eu acho fantástica, que se chama Os Infames da História, ela coloca muito bem esses grupos deixados de lado pelo projeto político de poder do Brasil. E claro, isso é muito latente e a gente espera que através do ensino de história... Eu pediria que você desse final, a gente já está com... Claro. 20 Não, minutos. É isso de forma geral. Eu agradeço a todos por me ouvir. Peço desculpas novamente aí pelo tempo. E é isso, né? As bibliografias do meu trabalho, né, que eu usei. Se alguém tiver interesse, quiser trocar mais para frente. É isso. Obrigado, pessoal. Agradeço, tema interessantíssimo. Com certeza, Jonathan, nós ficaríamos aqui 2 horas discutindo, né? Te agradeço. Gostaria de chamar agora a Bárbara Louise Guedes Victor. Ela irá apresentar o tema Guardar para quê? Por que guardou? Patrimônio documental e sua importância para a aprendizagem histórica do ensino fundamental. Tudo bem, Bárbara? Tudo certinho, vou só apresentar a tela. Estão Tá bom. certinho? Estamos. É joia. Vocês conseguem ver? Agora está começando a aparecer, Bárbara. Tá. Você vai conseguir nos ver, Bárbara, ou não? Não, também não. Tá bom. Você já está no PowerPoint um só, tá bom? Eu vou começar aqui, são 14h30. Então, você quer que eu te assinale por voz, quando der
os 15 minutos? Isso, pode ser. É que eu falo rapidinho, então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para dar os 18. Tá bom, tá Tá ótimo, bom? Bárbara. Obrigada. Nada. Sucesso. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Bárbara, eu sou graduanda em História no 4º ano pela Unesp, no campus de Assis. E eu vou apresentar para vocês, então, Guardar para quê? Porque Guardou, que é um projeto de extensão desenvolvido desde o ano passado. Então, pela temática, vocês já devem ter visto que a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre patrimônio documental, né? Sobre também como forma o conhecimento histórico com os estudantes, então, do município de Assis. Bom, o projeto de extensão, então, ele propõe desenvolver estratégias didático-pedagógicas de avaliação e de investigação histórica junto aos estudantes da rede de ensino do município de Assis, enfatizando a atuação e importância do CEDAP, que é o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp, para a preservação e difusão do patrimônio documental, como também possibilitar o estudo por meio de diferentes tipos de fontes históricas referentes à história do município que compõem o acervo do centro. Assim, então, ao trabalhar com fontes históricas, o projeto ele objetiva a construção do conhecimento histórico junto aos estudantes, de forma que eles possibilitam, né, refletir a respeito da relação da sua própria história com a história da cidade e da sociedade como um todo. E o projeto ele contribui não só para a formação, né, histórica de seus participantes, como também ele demonstra e reforça essa relação de universidade, comunidade, nas dimensões de extensão, ensino e pesquisa. Então, vou falar um pouquinho para vocês, antes de mais nada, do CEDAP, que é o Centro de Documentação, que ele está localizado no campus de Assis, e entre seus objetivos, né, ele tem a preservação de acervos de valor histórico, literário e científico, utilizados para pesquisa, atividades educativas e de formação, tanto por discentes e docentes da Unesp, como da comunidade em geral. Então, o CEDAP é um local que ele possibilita desenvolver ações de aproximação entre a universidade e comunidade, sendo um ponto de referência para a preservação e propagação do patrimônio histórico da cidade. E lá também ocorreu a ação piloto do Guardar para Quê, que foi proposta em 2019, e ele desenvolveu atividades lúdicas para estudantes do ensino fundamental de algumas escolas municipais, com o objetivo, então, de apresentar e demonstrar a importância do acervo documental do centro para a história local, possibilitando, assim, então, o encontro, né, das crianças com alguns elementos da história da cidade em que eles nasceram e que eles vivem. Então, a partir dessa experiência que foi muito exitosa e que eu pude participar, pensou-se num projeto de extensão que pudesse não somente aperfeiçoar teoricamente e metodologicamente, né, o trabalho, mas ampliar também o que envolve a formação de estudantes e professores da escola básica, bem como os estudantes da graduação, eu como bolsista e os voluntários do projeto. Também vale pontuar, então, que o projeto ele tem 3 frentes, que é, então, o CEDAP, que vem com a disponibilização das fontes, os discentes, que sou eu, a bolsista, e os voluntários do curso de História e Letras, que tem no campus, e o professor e também houve modificações, como eu disse, em 2019 era um projeto de ação educativa, foi submetido como projeto de extensão a partir do ano passado, esse ano. Contudo, nós tivemos que modificar por conta da pandemia, né? E por isso, então, eu separei também, para ficar mais claro, em 2 blocos, qual foi o nosso embasamento teórico-metodológico, então, e o desenvolvimento que nós fizemos no material didático. Bom, então, pensando primeiro no ensino de história, né, que tem procurado sempre inovar nos caminhos que provém a disciplina de história na escola básica, pensando nos elementos que a caracterizam como fundamental para o desenvolvimento da consciência histórica nos indivíduos, com vista na sua utilização na vida cotidiana. Então, resumindo as palavras, é basicamente pensar a pergunta que se faz presente muito no cotidiano escolar, né? Tipo, afinal, para que serve, então, a história? E essa tal pergunta, ela revela a necessidade, né, do conhecimento histórico de promover uma auto-reflexão que permita que as pessoas e aos grupos da sociedade construam identidade
e se colocam diante dos problemas impostos pelo cotidiano, ou seja, né, que eles façam atuar como agentes políticos e discutam as questões do seu tempo, relacionando com as experiências do passado, com o fim de construir ações de orientação temporal de si mesmos, da sociedade que estão inseridos e do mundo, né? Ou seja, é basicamente sair da ideia do ensino de história factual, linear e engessado que a gente está acostumado. Né? O projeto ele foi pautado em alguns teóricos, como Hyssen, a Isabel Barca e o Kozelek, e durante todo o percurso que tivemos, então, na ação prática, né, desenvolvimento do material didático, mostrou necessário, né, o fomento de ações que voltem a pensar no processo de construção da consciência histórica, no trabalho com diferentes fontes históricas para a produção do conhecimento na escola básica, bem como também o estudo de representações históricas presentes em espaços museológicos ou memorialistas, né, tal qual é o CEDAP, por exemplo, da forma que os estudantes possam relacionar, então, o conhecimento histórico com a sociedade que demanda essa abertura de horizontes de expectativa para a tomada de decisões cotidianas. Então, é basicamente o cruzamento de entender o espaço de experiência ativa que o Kozelek coloca com a questão da consciência histórica trabalhada do Hyssen, a importância do uso de fontes históricas em sala de aula, que é colocada. Não vou me aprofundar nesses três, porque é bem complexo, né? E tem de acordo com o tempo também, mas vale a pena aprofundar e dar uma lida, né? E eu também pensando metodologicamente, nós utilizamos a aula oficina, que é elaborada pela Isabel Barca. Ela discute 3 modelos existentes de aula, que é a aula conferência, a aula colóquio e a aula oficina. E a aula oficina, basicamente, ela parte da realidade sociocultural dos estudantes com a finalidade de contribuir para que se tornem agentes do próprio conhecimento histórico a partir da investigação. Então, essa tal perspectiva, ela favorece que o estudante, em sua orientação temporal, ela estabeleça a relação entre passado, presente e futuro. E de acordo com o que eu fui desenvolvendo no projeto, desde o ano passado até agora, eu fui procurando bibliografias complementares, né, e convergentes com essa ideia de patrimônio, memória, identidade. E então pensei um pouco sobre o pensamento histórico e achei o Pierre Nora, que ele fala, né, no seu estudo dos lugares, ele fala então dos lugares de memória. No contexto de tradição e modernidade, que ele discute no seu texto, os ditos lugares de memória, ele fala, né, que é essa necessidade de criação das instituições com a ideia de que é preciso lembrar. E assim, então, ele classifica lugares em 3 pontos. Ele coloca que são lugares materiais, que é o espaço, o lugar, o monumento, lugares simbólicos, ou seja, que falam da experiência e da lembrança, e os espaços pedagógicos. Então, tendo o entendimento dessas interfaces, né, dos aspectos de memória histórica, o aluno ele pergunta-se sobre o caráter identitário. Então, se é carregada de pertencimento, de continuidade, quais as construções de narrativas possíveis através da orientação temporal, como também ele compreende que a aprendizagem histórica, sobretudo aqui na temática patrimonial, se dá em diferentes passos educativos e não formais, né? Então, entende-se que esse projeto ele destaca a importância das atividades educativas em centros de documentação, arquivos e museus, pois são lugares de construção de conhecimento que possibilitam que o aluno tenha acesso aos patrimônios e que utilizem como ferramenta de narrativa de uma sociedade, de uma época, e realizar articulações com o presente. Então, partindo para a prática, né, então, o ano passado, foi criada, então, a ideia de fazer o caderno do patrimônio, que é mais ou menos com o intuito, então, de auxiliar e apresentar a temática patrimonial para os alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental, de uma forma lúdica e didática. Ao todo foram 5 capítulos, fora a introdução e a conclusão, totalizando umas 60 páginas e retratando os patrimônios materiais da cidade de Assis. Então, foi abordado a catedral, a ferrovia, o cinema, o parque, que é próximo dos alunos, e o museu Casa de Taipa.
E ao fim de cada capítulo, nós inserimos também brincadeiras. Então, um jogo da forca, um caça-palavras, a fim mesmo de deixar mais lúdico esse material. Então, aí no slide, vocês podem ver do lado direito a capa do caderno de matrimônio, né? E do outro lado é um print, né, da introdução, de como que a gente retratou isso da fonte histórica, quais são as fontes históricas, né? Lembrando que são para alunos de terceiro e quarto ano ainda, 9, 10 anos. E aqui, então, também é uma partezinha do capítulo 1 da Ferrovia, capítulo 2 da Catedral, e utilizamos os jornais locais que estão né, para consulta no acervo do SEDAP. Então, utilizamos o Jornal de Assis e o Jornal Gazeta de Assis, uma datação de 30, 50, por aí. E, por fim, então, esse ano, nós estamos com um desafio aí de desenvolver o volume 2 do Caderno do Patrimônio com a temática dos patrimônios imateriais. Além também da realização de aulas oficinas, então, online, né, com os professores da rede de ensino, para explicar para eles como pode ser essa aplicação desse material, né, enfim. Então é isso, eu falei bem rapidinho, aqui está a bibliografia, e espero que tenha ficado claro. Obrigada. Queria agradecer, então, a Bárbara Louise, né, que está falando para a gente de Assis. Você está em Assis, Bárbara? Não estou. Eu moro em São José dos Campos. Tá bom, São José está em São José dos Campos, falando do curso de História, né? Muito bacana. Acredito que seria muito difícil estarmos todos juntos no presencial e ter essa disponibilidade, né, da presença. Neste momento tão difícil que a gente está vivendo a educação, termos essa possibilidade, acho que nos alenta um pouco, né? Vou pedir agora para o Eduardo Garcia Baena, ele vai falar sobre o EJA, História e Resistência. Passo a palavra para você, então, Eduardo. Obrigado, professora. Eu vou começar a marcar o tempo quando você passar o PowerPoint, tá bom? Ok, vou fazer só uma breve apresentaçãozinha antes de colocar o PowerPoint. Ótimo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Queria fazer um breve aviso que o meu trabalho, o foco dele principal não é o ensino de história, acho que ele, ele vai de encontro a ele em alguns momentos, e esse trabalho que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é fruto da minha monografia, que foi defendida no início desse ano, em 2021, e mesmo sendo defendida no IFISH, ela foi orientada por uma professora da Faculdade de Educação da Unicamp, a Ana Luísa Smolka. Bom, antes de começar, eu vou só tirar minha gatinha daqui, porque ela está começando a miar. Desculpa, gente, só um segundo. Queria lembrar vocês todos que nós temos duas possibilidades, eu queria ver com a Júlia se é isso mesmo. Nós vamos poder abrir, Júlia, para as pessoas fazerem as perguntas em uma rodada, ou as perguntas são possíveis a partir do chat também, não é isso? E se a Júlia está aqui com a gente? Oi, pode ser pelo chat também, assim, o que os ouvintes se sentirem confortáveis, pode erguer a mão, colocar no chat. Tudo. Então tá bom, obrigada. Desculpa, Eduardo, a gente aproveitou esse momento para dar uns avisos. Bom, vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim, tá perfeito. Professora, quando estiver dando o horário, você, por favor, me avisa. Você quer a mesma coisa, 15 minutos? Isso. Eu te aviso, aí você tem mais 15, 3? 18 minutos. Isso, perfeito. Tá bom. Muito bom, muito bom. Então, bom, começar pela inquietação desse projeto e o que me levou a estar pesquisando a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade de ensino que poucos conhecem ou sabem o funcionamento dela, e acho que é muito importante estar fazendo alguns esclarecimentos sobre ela nesse primeiro momento. Então, no segundo semestre de 2019, durante a disciplina de estágio, a professora, que foi minha orientadora, a Ana Luísa, ela me incentivou muito a estar estagiando num ambiente que eu não me sentisse tão confortável, e ela sugeriu a EJA. A EJA, para quem não conhece muito, não é muito familiarizado com essa modalidade de ensino, ela abrange alunos desde 15 anos até todas as idades, mas obrigatoriamente tem que ser 15 anos, e é a possibilidade daqueles que não tiveram a oportunidade de estar cumprindo com a educação na idade proposta pela lei,
de estar retomando os estudos. E durante esse estágio aconteceu algo muito marcante, bem significante, que foi a Secretaria de Educação de Campinas emitir uma liminar prevendo que iriam fechar 2 das 4 salas que existiam nessa EJA. Essa EJA ela fica localizada aqui em Barão Geraldo mesmo, perto da Unicamp, num bairro chamado Guará, e ela abrange a EJA Ensino Fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. Como que funciona a EJA? A EJA ela é dividida em 4 termos, 1º, 2º, 3º e 4º, como se fosse o 6º, 7º, 8º e 9º ano. E cada um desses termos são feitos em um semestre. O que a Secretaria de Educação estava propondo era o seguinte, que devido ao baixo número de alunos matriculados, aglutinassem essas salas, ou seja, seria como se o 6º e 7º ano ficassem juntos, o 8º e o 9º também. Então, assim, os alunos ficaram muito revoltados, assim como os professores e toda a diretoria do colégio, e a partir disso foi organizado um movimento em prol do não fechamento às salas de aulas da EJA. E acompanhando todo esse movimento, eu me inspirei e resolvi estudar um pouco mais a questão histórica da EJA e os impactos da educação de jovens e adultos no Brasil a partir de 1930, que eu considero um marco para essa modalidade de ensino. Bom, então, o primeiro momento que eu acho muito importante estar ressaltando, que quando Getúlio Vargas dá o golpe em 1930, a educação ela passa por uma transformação muito significante. Então, a historiografia da educação, ela vai abordar esse momento muito por um viés, por um movimento que ficou conhecido como o movimento dos escolas novistas. E, bom, como a gente sabe que tudo que tem novo na história é passível de muitos questionamentos, comecei a me indagar o quão novo era esse movimento. E adentrando um pouco mais e percebendo os participantes que estavam ali aderindo a esse movimento, alguns nomes me chamaram um pouco a atenção, sendo deles Anísio Teixeira, Pascoal Leme, Fernando de Azevedo, nomes que propunham, a partir desse movimento, uma nova educação, uma educação que rompesse com aquela educação que estava vindo na Primeira República, para que fosse publicizada, que as pessoas tivessem mais acesso a essa educação, mas aí surge uma questão, qual é a educação que eles estavam se propondo a estar difundindo pelo povo, a estar difundindo pela população? E aqui a gente consegue ter uma ideia, porque no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento muito famoso para quem se interessa nessa área, eles deixam bem claro qual é o intuito do movimento, tá? Qual rumo a educação estava tomando naquele momento. Então vou ler rapidamente. Desprendendo-se dos interesses de classe a que ela tem servido, a educação deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo para assumir um caráter biológico, reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde permitem suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume, como a feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutando em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ou seja, resumindo, é um manifesto baseado e muito apoiado na eugenia. Eugenia, a ciência do racismo, se a gente quiser chamar assim, era um movimento que estava em ascendência, principalmente após o final da Primeira Guerra Mundial, e que se reflete fortemente aqui nos intelectuais do Brasil, que vendo essa transição de governo, procuravam por uma identidade nacional, do nacional, o que seria considerado nacional, né, aquilo que seria brasileiro, e a educação, ela passa a ser entendida como uma forma de separar aqueles que eram considerados aptos e aqueles que não eram, os inaptos. Ou seja, a eugenia, ela está na raiz desse movimento que eu comecei a estudar. E isso se agrava ainda mais quando a gente percebe que na Constituição de 1934, a gente encontra o seguinte artigo: incumbe à União, aos estados e aos municípios, nos termos das leis respectivas, estimular a educação eugênica. Ou seja, para quem tinha dúvida, é escancaradamente uma educação racista, que exclui aqueles que não têm oportunidade, aqueles que são considerados inaptos, e elege aqueles que têm as capacidades de aprender, de estar se desenvolvendo enquanto seres humanos. Ou seja, algo muito, muito complicado, e que a historiografia da educação, principalmente, não toca nesses pontos, muito pelos nomes que estão envolvidos a elas. Ou seja, são nomes que, posteriormente, tiveram um grande impacto em outros movimentos da educação, e que eu não vou me ater a eles agora, devido ao tempo, mas é muito importante saber os desdobramentos de cada um desses personagens que, no primeiro momento, participaram desse movimento, e onde se deram, onde que eles terminaram, quais foram os campos de atuação deles, porque onde eles aparecem, sempre surge essa questão, né? Qual é a educação que estava sendo proposta naquele momento por aquele movimento? E seguindo essa linha,
eu vou fazer um pulo temporal aqui, vou pular já para o golpe militar de 1964. Surge um outro movimento de alfabetização, que é o Mobral. Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização, e ele tinha o intuito de, justamente, alfabetizar a grande população analfabeta, que no período era um número muito grande da população, mais de 30% da população era analfabeta em 1964, e o Mobral surge com essa missão de tirar o país do atraso, como era entendido o analfabetismo pelas elites que estavam no poder, que tinham acabado de dar o golpe. Então, assim, o Mobral ele vai se preocupar muito com a noção da quantidade, ou seja, a quantidade ela vai suprimir a qualidade. Então, era muito interessante alfabetizar a maior quantidade possível no menor número de tempo. E para fazer isso, só um instante, perdão, com esse intuito, como que eles conseguiriam encaixar um modelo educacional que chamasse a atenção da população, mas que da mesma forma conseguisse alfabetizar num tempo muito rápido. Então eles vão se apropriar dos conceitos de Paulo Freire, eles utilizam nos seus documentos muitos conceitos freirianos e começam a subverter o significado deles. Então eles vão partir, por exemplo, de palavra geradora, que é um conceito que assim, a gente pega a palavra numa determinada sociedade, numa determinada comunidade, que é muito, assim, que é uma palavra que toca todo mundo que está naquela sociedade, que é importante para aquela comunidade, e a gente começa a problematizar ela. O Mobral, o que ele fazia? Ele pegava esse conceito, por exemplo, e generalizava, ele colocava para todo o Brasil, excluindo um dos grandes pressupostos que o Paulo Freire chama atenção, que é a especificidade. A gente tem que trabalhar a alfabetização a partir do específico. Então, para entender um pouco mais de o que estava sendo proposto na educação do período militar, a gente tem, por exemplo, aqui o ministro do Planejamento, o Roberto Campos, dando o seguinte depoimento. Obviamente, o mundo é desigual. Há quem nasce inteligente e há quem nasce tolo. Há quem nasce atleta e há quem nasce aleijado. O mundo se compõe de pequenas e grandes empresas. Uns morrem cedo, na plenitude da vida, outros se arrastam criminosamente numa longa existência inútil. Há uma desigualdade básica, fundamental na natureza humana, na condição das coisas. Disso não escapa o mecanismo do crédito. Postular que as empresas nacionais devem ter o mesmo acesso que as empresas estrangeiras têm ao crédito estrangeiro é simplesmente desconhecer as realidades básicas da economia. E aqui eu acho que eu vou chamar a atenção para um ponto importante, é como o aspecto econômico ele passa a estar atrelado à questão da educação. Então, assim, o nacional ele já está sendo muito desmerecido também no aspecto econômico. E a educação ela caminha para esse mesmo objetivo. Ou seja, uma precarização da educação nesse momento. E aí o Mobral, por exemplo, para ilustrar um pouco mais o que eu estava falando, a gente tem esse trecho. O Mobral ele tinha duas opções, né? Basicamente aqui, ó. Foi colocado assim o Mobral diante da necessidade de atender cerca de 18 milhões dos analfabetos, o que implicava uma séria opção. Ou constituir no movimento de massa que contribuísse para erradicar rapidamente o analfabetismo do quadro social brasileiro, ou individualizar as experiências a partir de pequenos grupos, de acordo com os interesses e necessidades de cada comunidade brasileira. Escolheu o Mobral o primeiro caminho. Novamente, é um ensino que está enraizado no racismo, na eugenia, nesse debate do ser humano, se ele é apto, se ele é inapto, se ele consegue se educar, se ele não consegue, e isso é profundamente problemático. E para fechar esse período, a gente tem uma declaração do MEC, que basicamente corrobora com tudo que eu estou dizendo até agora, que é o seguinte: para que possa qualquer do povo, na razão dos seus predicados genéticos, desenvolver a própria personalidade e atingir na escala social a proposição a que tenha jus. Ou seja, o que quer dizer o predicado genético? Por que em 1971 o Médici está falando novamente da genética do ser humano, se ele é apto, se ele é inapto? E, bom, o que isso tudo tem a ver com 2019, com o projeto que eu quis estudar, por que eu fiz todo esse caminho, percurso histórico? Porque eu queria entender melhor de onde veio a EJA. O que a EJA defende, o que a EJA reivindica, o quão importante é a EJA. Início, a gente percebe que os discursos continuam, de outras formas, de outras maneiras, mas que eles ainda estão muito presentes. Então, se a gente pega esse documento, a liminar que foi emitida com o fechamento das salas de aula, a gente tem a seguinte declaração da secretária de Educação, que emitiu o documento. Chegamos ao planejamento para 2020, os números apresentados pela supervisão e a escola foram para o primeiro termo 0, segundo termo 8, terceiro termo 18 e quarto termo 7. Diante desses dados, como servidora pública, responsável por não permitir que o dinheiro público seja usado indevidamente, decidi pela reorganização das turmas que em nada atrapalhará a forma de trabalhos com os alunos. A gente tem uma representante regional de educação aqui, basicamente afirmando que o aluno é um gasto público, que essas pessoas que estão matriculadas, elas não merecem ter uma aula separada, uma aula segmentada, que cada classe tenha a atenção de um professor.
Não, ela está basicamente reivindicando que tem que ser fechado, 2 salas, que tem que ser aglutinado, e a gente percebe que claramente ela não tem uma vivência de sala de aula, porque a dificuldade que é você estar trabalhando com aluno da EJA, ainda mais quando juntam os termos, que é a mesma coisa que se juntar uma turma de 6º e 7º ano, 8º e 9º, e dar uma aula para todas essas pessoas que têm diversas vivências, diversos entendimentos, diversas dificuldades de compreensão, é algo extremamente problemático. E para fazer agora, assim, adentrando um pouco mais no motivo pelo qual eu fiz todo esse percurso historiográfico, é o seguinte: se a gente tem a eugenia como um meio de exclusão e muito enraizada na educação durante todos esses anos, ela ainda se faz muito presente hoje em dia. E se a gente, por exemplo, se volta para Michel Foucault e a gente vai entender o biopoder, o que é o biopoder, que não passa de um poder de regulamentação, ou seja, de um poder que permita às elites sociais ter um equilíbrio social, que exclua aqueles que não fazem parte das elites, e ampliando ainda mais essa ideia, se a gente for se voltar para Achille Mbembe e a gente for ver no Devir Negro do Mundo, que o Achille Mbembe estava falando que o racismo, ele não se torna apenas biológico, mas ele se transforma em um racismo que atinge não só mais a raça negra, como todas elas, de uma forma que começa a excluir cada vez mais. E a educação se torna uma forma de exclusão ainda maior. Então, esses alunos que não têm educação, para onde eles estão, onde eles vivem? Eles vivem à margem da sociedade. Ok, mas quais são os planos dele? Como que eles conseguem sobreviver diante de tantos limites, de tantos recursos negados a eles, de tantos direitos que não são atribuídos a eles, né? Então, são diversos questionamentos que eu fui fazendo durante a pesquisa, que eu acho que são muito relevantes. Queria muito me aprofundar neles, mas acho que pelo tempo não vou conseguir. E, para finalizar, eu trouxe aqui um relato de uma estudante da EJA, que acho que marcou muito, porque é uma estudante que foi na Câmara dos Vereadores de Campinas, e ela foi reivindicar o direito delas, porque elas, num espaço em que tinham ali figuras públicas, e ela falou diretamente para eles o que significava. E mesmo diante desses movimentos, de assembleias, de manifestações, de petições para impedir o fechamento, infelizmente o poder público continuou com a medida e decidiu pelo fechamento de sala. E o fechamento de sala, e aqui a gente trouxe algumas imagens para vocês verem, é justamente isso, é podar sonhos, é impedir o direito do aluno que não conseguiu adentrar na escola na idade adequada por diversos motivos, e aqui a gente posso citar alguns: a necessidade de trabalhar, o casamento cedo, a necessidade de criar filho muito cedo. Então, assim, é uma porta que está sendo fechada pela segunda vez para eles, no âmbito escolar, né? Tirando todos os fóruns, todos os âmbitos que eles já são excluídos, né? Então, assim, é uma fala que eu acho que representa muito bem o trabalho. E eu voltei a fala é a seguinte: e eu voltei a estudar para fazer minha faculdade de Direito, e também porque meus filhos estão no 4º ano. Antigamente, eles traziam lição para casa, e muitas das vezes eu não sabia responder e ajudar eles. E eles voltavam com o caderno em branco com muito bilhete. Hoje em dia, eu consigo ajudar meus filhos na escola. Então, para mim, é muito gratificante isso, entendeu? É muito importante o ensino hoje, para mim. Hoje, é muito gratificante eu estar lá. E eu quero agradecer muito à escola que me acolheu de braços abertos, como todos os alunos, né? Então, eu queria pedir que eles não fechem, que eles revejam esse fechamento de salas, que eles não venham a fechar salas. Sabe, o que representa para a pessoa que está, de novo, entrando no sistema educacional, que já foi excluída dele, agora ela entra de novo, buscando, tá ajudando os filhos dela, querendo cursar uma faculdade de Direito, e vem a Secretaria de Educação e novamente fala para ela que ela não vai poder fazer isso com uma qualidade que está prevista em lei. Então, mas o que mais me interessou diante desses cortes, diante dessa exclusão social, diante de todas essas teorias que eu já mencionei, é a capacidade de resistir, que mesmo diante de todos esses elementos, eles continuam indo lá na escola, eles continuaram indo na escola, porque é o direito deles, e eles sabem disso, e eles reivindicam. Então, e para fechar, e se eu quiser falar de Michel de Certeau, por exemplo, ele fala que o Foucault está muito certo em falar que existem mecanismos de repressão, que como eles funcionam e tudo mais, mas ele não está se atentando a um fato muito importante, que é o modo como as pessoas consomem o conteúdo que os dominantes estão impondo, como eles significam. Então, o poder de significação das pessoas é muito importante nesse trajeto, porque, de novo, são diversos desafios, e as pessoas, elas significam esses desafios em prol delas. Então, elas vão subverter os sentidos que estão sendo impostos e tirar o melhor que são para elas, mesmo que isso exija diversas perdas e diversas dificuldades.
elas vão continuar ali, eles vão continuar sonhando, por mais que tentem tirar esse sonho delas. Essa aqui é a pessoa que estava falando durante a Assembleia, é uma imagem muito emblemática e foi muito significativa no processo de luta para o não fechamento. E eu queria só terminar minha fala com um trecho de uma música que eu acho que é muito impactante, que é do Milton Nascimento, e é o seguinte: coração de estudante, já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso, quantas vezes se escondeu, mas renova sua esperança. Nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. E é isso, a esperança renova-se, porque por mais que a gente viva momentos de dificuldade, por mais que a gente sofra, e o que a gente está sofrendo agora assim, é um absurdo, assim, me faltam palavras para descrever o quão inconformado eu fico com a situação educacional do momento, não só educacional, como social, econômico, enfim. Mas tem ainda esperança, porque acho que a esperança é que mantém esses alunos, por exemplo, da EJA, a estarem ali falando: vocês podem estar tentando tirar meu direito à educação, mas eu vou estar aqui, eu vou estar resistindo enquanto der, eu vou resistir e vou mostrar que vocês estão errados. Então, é isso, gente. Obrigado, acho que eu não excedi o tempo, e agradeço a atenção. Obrigada, Eduardo. Eu não fiz interferência, porque você estava no momento de leitura, achei que não era justo isso. Queria te parabenizar pelo tema. Acho que todos nós estamos muito envolvidos, né, emocionalmente, com o dever, por termos, acho que é o caso da grande maioria aqui, estarmos cursando ou termos cursado uma universidade pública, significa que o nosso compromisso é muito maior ainda, né? Então, eu queria abrir para perguntas. Gostaria de pedir, então, que as pessoas ou coloquem no chat ou se inscrevam. Vocês podem abrir a câmera ou levantar a mão. Enfim, a gente pode verificar aqui rapidamente como podemos fazer. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de se inscrever para a gente dar início a essa etapa. Os temas que nós tivemos abordados foi cidadania no ensino de história, né? Impactos e desdobramentos, pelo Jonathan William. Guardar por quê? Para que guardar? Patrimônio documental e sua importância para a aprendizagem histórica do ensino fundamental, da Bárbara Luiz. E agora o EJA, História e Resistência, pelo Eduardo Garcia Baena, da Unicamp. Eu acho que vocês três têm em comum o fato de serem do 4º ano, o Eduardo também. Eu já concluí o curso, professor. É verdade, você defendeu, já está indo para frente, né? Fazendo o projeto de mestrado. Que bom. Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui coletiva, comum a todos vocês, enquanto os demais, aí nós estamos como, acho que com 27, 28, 29, uma cerca de 33 pessoas. Eu não sou boa em matemática, mas acho que é isso. Eu gostaria que vocês falassem para todos nós que estamos ouvindo, abordando cada um dentro do seu tema específico, né? De que maneira nós podemos abordar a relevância do tema ensino de história na graduação. A gente tem o Eduardo aqui, que já não está na graduação, mas que a gente falasse da importância, da relevância. Acredito que vai ser importante vocês abordarem os temas que vocês desenvolveram, né? Então, que vocês falassem a relevância do tema ensino de história na graduação, para estarmos na sala de aula, neste momento, no século XXI. Eu sempre falo que nós não nascemos professores, nós nos tornamos professores em todo momento que a gente vive, né? Quando eu tinha 24 anos, quando eu entrei na sala de aula, meus alunos do 6º ano tinham 11, 10 anos. Hoje, eu estou com quase 60 anos, os meus alunos também continuam com essa idade. E nós estamos vivendo um momento de mídias, de vários variáveis aí neste tema. Então, eu queria que cada um de vocês falassem. Vou pedir para que outras pessoas também, acho que esse debate é muito importante, também façam perguntas, né? Então, nesse momento, que vocês abordassem, em especial, a relevância do tema ensino de história, a partir do tema que vocês desenvolveram, estando na graduação, para estar na sala de aula neste século XXI.
Acho que ficou claro. Se qualquer coisa, eu esclareço a pergunta. Obrigada. Acho que a gente pode ir pela ordem mesmo. Começamos pelo Jonathan, pode ser? Pode ser, claro, professora. Assim, eu, na realidade, eu tenho um pensamento muito crítico sobre sobre o papel do ensino de história e esse contato que a graduação, por si só, às vezes deve fazer com a sala de aula. Eu vou me abster a comentar sobre aquilo que eu acho que deve ser feito, que pode ser feito, e vou deixar o meu lado mais chato para outro momento. Mas, claro, sem sombra de dúvidas, eu acho que isso vem avançando, né? Eu posso dizer por mim mesmo que não só na pegada, na levada da pesquisa histórica desse projeto, né? Ou até do que eu propus para a monografia, o que eu estou pensando em propor para o mestrado, são questões que têm que estar intrínsecas dentro do ensino de história da sala de aula, né? Quando eu digo ensino de história, no total, né? Globalizante. E aí sim os seus percalços. Dentro do ensino de história do ensino básico, aqui muda, né? Por não ser universitário, que se encontram os percalços, eu acredito que deve ser feito um contato com a universidade de uma forma maior, assim. E aí a professora, ou quem está ouvindo, deve pensar assim: poxa, mas esse trabalho é feito, né? Os projetos de extensão vêm nesse sentido, eles devem, ou ao menos eles procuram sanar essa distância entre a escola básica e a universidade. Só que é aquilo que eu sempre falo dentro da graduação, falava com o meu professor não sei se aí na Unicamp, na grade de vocês, ou na grade da Bárbara e dos demais tem, acredito que sim, não sei se é no primeiro ou só no segundo. Aqui eu tive prática de estágio pelos 2 primeiros anos, e aí mais o estágio do terceiro e quarto ano, né, fundamental e médio. Então eu acredito que só esse papel da minha universidade ter feito uma formação robusta em estágio, porque é minha licenciatura, então essa formação robusta em licenciatura, pensando que ela, que todo mundo, de forma geral, vai sair da faculdade, uns mais, outros menos, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, uns mais, outros menos, mas todo mundo ali vai sair capacitado para fazer minimamente pesquisa histórica. Aí a pesquisa histórica é uma parte importante desse processo do ensino de história. E é importante também que nos cursos de licenciatura se ensine ou se aprenda. A Bárbara até comentou sobre Riesing, né, os conceitos de Riesing, a própria Isabel Barca, é um pessoal que tem uma pegada interessante para tratar do ensino de história, né, dessa prática, a didática do ensino de história também, e eu acho que é esse o processo que deve ser feito, né, reduzir esse espaço que existe, porque por mais que se tente, através do projeto de extensão, existe um vácuo que hora está maior, hora está menor, entre a universidade e a escola, né? Eu acredito que já foi o Plano Nacional do Livro Didático aí dos últimos anos ter feito um processo aí de incorporação de grandes nomes da historiografia do Brasil, né, para confeccionarem esses livros didáticos, né, que agora são pensados de fato por historiadores e historiadoras. Assim, prof, e a todos, acho que é um papo para falar sobre ensino de história, sua aplicação, as suas mazelas, e claro, aquilo que pode ser remediado dá papo para 2 ou 3 eventos, um atrás do outro, acredito, sem sombra de dúvidas. Eu sou um cara muito inclinado ao ensino de história, meu desejo é ser pesquisador, mas jamais deixar de lado a docência do ponto de vista prático, né? Entrar na sala de aula. Então, eu acho que é isso. Só comentando rapidamente sobre o tema, professor, e os demais, eu acredito que foi assim: o tema da literatura, ele é muito, da história, desculpa, do ensino de história, e claro, fazendo uso daquilo que a própria historiografia nos traz, é muito legal, mas a literatura também nos é muito cara. Ela nos fornece categorias, elementos que, assim, eu citei só a Maria Carolina de Jesus, né, e o Quarto Despejo, o Diário de uma Favelada, citei ali brevemente as memórias do escrivão Isaías de Caminha, do Lima Barreto, mas tem o próprio Machado. Dá para trabalhar com cidadania indireta no Machado de Assis, embora seja meu autor preferido, não é um cara que fala muito esclarecidamente sobre algumas categorias e instituições do fim do Império, né, como a própria escravidão. Eu acho o Machado um cara muito passional. Mas, enfim, a literatura e a história é uma via de mão dupla no ensino de história, na compreensão do objeto que é a cidadania e tantos outros. Acho que é isso. Obrigada. Lima Barreto também, né, um grande nome para trabalhar. Nós temos projetos interdisciplinares em todos os segmentos, como a Bárbara abordou o terceiro e quarto ano, da educação infantil ao médio, temas fantásticos, né? Obrigada, Jonathan.
Passo a palavra, eu esqueci de falar com vocês o tempo, eu acho que pode ser de 3 a 4 minutos, né? Enquanto a gente aguarda perguntas aqui. Posso para você, Bárbara. Então, eu fui pensando aqui, enquanto o colega falava, e realmente eu consigo pensar nessa falta de aproximação que tem, principalmente, como eu faço desde o ano passado, esse projeto de extensão, da universidade com a comunidade, né? As dificuldades, como bom, pelo menos a CIS é uma cidade pequena, né? E eu percebo como eles enxergam a universidade. As crianças perguntavam para mim, quando a gente estava na ação educativa, nossa, mas eu não sabia que eu poderia entrar aqui na Unesp. Então, assim, é muito na cabeça deles e dos pais, enfim, de todos, é uma coisa muito distante. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer de base. Então, por isso que é tão importante esse projeto, porque é desses pequenininhos que a gente precisa falar, né, dessa importância. E pensando também sobre o ensino de história na graduação, a Unesp, ela tem, né, 4 semestres, também na experiência, vinculada à experiência do estágio, e reforçando mais uma vez sobre essa dificuldade que a gente tem, né, precisa pensar um pouco sobre novas abordagens, sair desse molde que a gente sempre está acostumado, que a gente mesmo, né, nós 3 aqui passamos, umas experiências de aulas de história que a gente pode, né, pensar. Então, essas novas abordagens, e aí pensando no meu projeto, utilizar as fontes históricas, que são tão ricas, tão diversas, e podem conversar com tantas coisas, né, e também pensei nisso, que ele falou de da Maria Carolina de Jesus, né? É uma ótima fonte que a gente poderia trabalhar em qualquer ano, né? No ensino fundamental, como no ensino médio. Eu tive essa experiência na graduação, mas que a gente poderia pegar em falar em épocas, em falar em várias coisas. Então, acho que principalmente a gente precisa pensar em novas abordagens e aproximação, principalmente da universidade pública, com a comunidade, né? Porque eles vão chegar. A universidade são para todos, então a gente precisa fazer esse diálogo. Acho que é por isso que a gente tem que pensar nesse ensino de história para atingir, né, o ensino básico. É mais ou menos isso. Obrigada, Bárbara. É muito importante, acho que você que está com os pequenos aí, né? Eu tenho a autoria de um dos livros. É tão importante a história para as crianças menores, né? E as escolhas deles começam, como todos vocês abordaram, desde pequenos, e aí eu gostaria de passar a palavra agora para o Eduardo, que nos traz esse olhar do EJA, que mesmo no século XXI, a gente ainda tem um olhar que fechar 2 turmas, né, vindo de uma pessoa ligada à secretaria, né, é muito doído isso, né? E você vê manifestações, então eu passo a palavra agora para você. Obrigada. Obrigado, professora. Trabalhar com ele é interessante, porque nesse aspecto, porque às vezes a gente foca bastante no ensino fundamental, 1, 2, de ensino médio, e a gente esquece que existe a EJA muitas vezes, porque ela é algo meio distante mesmo, e acho que é interesse que seja distante mesmo do conhecimento geral da população. Então, por exemplo, em Campinas, a gente pega o PNE de Campinas, tem que a prefeitura vai se responsabilizar pela propaganda da EJA. E quando, por exemplo, os professores redigiram um documento contrariando esse aspecto, a resposta da pessoa, da representante, foi simplesmente que eles colocam anúncios nas traseiras dos ônibus, por exemplo. E assim, o aluno da EJA, a chance dele ser analfabeto é muito grande, ou ser um analfabeto funcional. Então, assim, como que você vai chamar a atenção de um aluno de 20, 25 anos, que não sabe ler direito, vai ler o ônibus ainda, gente? Pô, como assim? Não tem cabimento. Como que você fecha uma sala falando que tem um baixo número de matrícula, se você não incentiva o aluno a estar no ambiente, você não dá a condição, você dá o acesso, mas e a permanência? Como que fica a questão da permanência, né? Então, e falando um pouco do ensino de história, que foi uma experiência muito bacana na EJA, porque pela primeira vez, acho que muito se fala nas disciplinas de ensino de história, e aproveitando para fazer um parênteses, na Unicamp a gente tem 2 disciplinas de ensino de história, mais um estágio dentro do IFISH, e mais 2 estágios na Faculdade de Educação. Mas enfim, fechando parênteses,
e voltando para a educação dentro da EJA, muito se fala sobre história temática. A gente sempre acha que todo mundo se deparou com esse tema, que uma história temática é uma forma de um ensino que rompe com essa linearidade cronológica que está presente nos livros didáticos, e até então eu nunca tinha visto isso sendo colocado em prática. E o professor de história da EJA, ele colocou isso em prática. Nas primeiras aulas, os alunos tiveram aula sobre direitos. Então, eles tiveram aula sobre direito à saúde, direito à educação, a história desses direitos. E era uma temática muito próxima deles. Então, o professor sabia usar muito bem isso. Ele deixava os alunos falar e partia da fala dos alunos, das experiências dos alunos. Então, era uma sala que estava compartilhando a todo momento essas vivências. O cotidiano era muito mais próximo daquele conteúdo que estava sendo abordado. E, a partir disso, ele ia puxando outros fios. Então, ele ia aproveitando para falar sobre acontecimentos históricos de certos períodos, e era muito bacana ver como esse movimento estava sendo feito dentro daquele local. Mas, sem dúvida, eu não vou falar de novo, como a fala dos colegas contemplou, realmente, concordo plenamente que a universidade ela precisa se aproximar muito da comunidade, porque, como a gente vê, é uma escola que fica do lado da Unicamp, e, sabe, poxa, e a gente foi atrás da Unicamp para a Unicamp, tá ali apoiando a causa e, sabe, divulgar um pouco mais sobre o que é a escola, o que significa a escola para esses alunos. Então, é muito necessário esse diálogo, com certeza, acho que contemplado aí pelas falas dos alunos e pelos colegas. Obrigada, Eduardo. Nós temos aqui, gostaria de saber do Eduardo se a Secretaria de Educação teve acesso ao seu trabalho de monografia, se houve diálogo entre você e a Secretaria. Uma pergunta feita pela Júlia, que é membro da comissão. Ela está dando parabéns a todos. Não sei se a Júlia gostaria, tem o Ricardo também. Vocês gostariam de fazer a pergunta ou eu posso estar lendo? Acho que eu passo para você e eu espero o Ricardo se manifestar aqui pelo chat. Então, Eduardo, a questão é se ocorreu, né, essa ligação entre você e a secretaria, né, a monografia, dado que é um trabalho bastante relevante de uma coisa muito presente, né, que estava ocorrendo. Só antes, Bárbara, você quer responder primeiro? Aqui a Júlia também fez uma pergunta para a Bárbara. É verdade. Bárbara, então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa resposta do Caderno Patrimônio, né, o que os alunos acharam? Então, na verdade, como o ano passado estava tudo muito confuso em questão do calendário, tanto nosso, né, da universidade, como do ensino básico, não chegou a bater as datas para a gente finalizar o projeto enquanto eles estavam tendo aula. Então, a gente, quando finalizou, eles já não estavam tendo. Então, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, enviamos para eles, mas como vai ser virtual, não vai ser um impresso, né, a gente decidiu, então, finalizar com o volume 2 para depois fazer o ano que vem, se tiver tudo certo para ser presencial, realmente levar os dois impresso, ser mais fácil o acesso para eles. Eduardo? Bom, Obrigada, Bárbara. A questão, não houve diálogo comigo, eles não tiveram acesso à minha monografia, muito por um receio meu também, porque eu acabei, é complicado, eu acabei utilizando o nome de algumas pessoas ali, e, bom, tenho receio de, existem muitos processos, né, e tudo mais, então, eu estou realizando um artigo agora, no qual eu eu não utilizo tanto esses documentos da secretaria, para não ficar tão transparente assim, para tentar fazer com que chegue neles e para eles... Porque, é isso, basicamente é isso. É muito difícil mesmo, Eduardo. Eu faria talvez a mesma coisa, porque é muito difícil, né? Especialmente pelo presentismo, por você estar vivendo aquilo, estar escrevendo, redigindo, né? Obrigada. Eu estou super emocionada com uma pergunta que entrou aqui do Ricardo Vieira. Ele está impossibilitado de falar porque ele trabalha na construção civil e ele pede uma pergunta para os três. Olha que dimensão que a gente toma, né? E muito emocionada mesmo agora. Eu gostaria de fazer, ele pede para que eu faça a pergunta para os três, né? Ele gostaria de saber uma pergunta aberta, já que de maneira ou de outra, todos flertaram com cidadania. Então, que impactos a alteração da LDB traz, da Lei de Diretrizes e Bases, né, traz para o ensino de história e, consequentemente, papel da história como suporte para o entendimento da cidadania,
acho que abordando aí os aspectos e as especificidades de cada um dos temas. Obrigada, Ricardo, por enviar essa questão. Acho que a gente pode começar, vamos começar pela Bárbara, e a gente faz uma rodada, como você falou, Eduardo, aí vamos para o Jonathan e voltamos para você, pode ser? Tá bom, obrigada. Eu ainda estou pensando um pouquinho. Então vamos para o Jonathan, que foi o tema dele, né, Jonathan? Pode ser, tudo bem. Assim, a pergunta, o Ricardo, só para vocês entenderem, esse cara, ele é meu melhor amigo, foi com ele que, ele também está inscrito nesse evento, foi ele que pensou junto comigo esse tema, é o meu companheiro aí de 4 anos de graduação, estamos tentando ir junto para o mestrado também, é uma amizade muito produtiva do ponto de vista epistêmico. Fico muito feliz com a tua pergunta, mano. Bom, assim, claro que eu sou um quartanista com limitações de tempo pela própria graduação, então nunca li a LDB na sua íntegra, né? Agora, algumas leis e essas últimas modificações, eu pude contemplar algumas delas. Eu acho que, assim, no seguinte sentido, como eu vinha dizendo, a 9394, né, tem a 12.796, então, não quero ser o livrinho da Constituição do Brasil e daquilo que é respaldado do ponto de vista educacional, mas eu acredito que essa mudança da LDB, claro que em 2021, nunca jamais pensando em retrocessos, né, do ponto de vista prático e dialético, né, aquilo que se pensa na universidade, aquilo que se pensa por um grupo de pessoas e, claro, se joga para a aplicação do docente, né, da escola básica. Eu acredito que tudo isso ali cerçado com o ensino de história, e, assim, não é pedância, né, mas assim como o Eduardo fez, assim como a Bárbara faz, assim, acredito que assim como muitos daqui devem fazer possivelmente, e esse é o processo de ensino de história. Acredito que essa que foi uma reivindicação dos três, assim, da aproximação, de um afunilamento maior. E aí, claro, no envoltório, né, como arcabouço, própria ferramenta, né, eu tenho um livro bastante interessante que trata sobre didática, que fala, né, às vezes o envoltório da educação, a LDB, a vida familiar, a convivência em casa o Eduardo acabou de retratar aquelas questões de pais que estão indo para o EJA, que ficam felizes de poder ajudar os seus filhos. Então, veja, a própria LDB, agora eu vou pegar aqui o sistema do EJA, né, dos jovens e adultos, aí o próprio ambiente familiar, a própria universidade enquanto estruturação, a gente tem que reconhecer a universidade brasileira com o pouco que recebe de investimento e de bolsa, uma série de questões, ela faz muito. A universidade brasileira é reconhecida lá fora num tanto, e a história não é diferente. Então, eu acredito que a gente já está num pé muito legal. E a história, agora ali o final da tua pergunta, mano, tô vendo que você perguntou como que a gente faz para a história ser sei lá, andar de mão dada com a história, né? Fazer esse processo aí de conscientização, de formação das pessoas, independente de quem seja, se entender enquanto cidadão desse país, né? Independente do seu credo, independente de sua orientação sexual. Eu acredito que, desse ponto de vista, a história, eu poderia falar assim, Ricardo, ela responde por si só. Claro que vou dar uma resposta, né? Mas a história, ela é necessária, ela é um apêndice para nós, né? Ela não é uma ciência auxiliar, como se coloca para nós a antropologia, a arqueologia, e sim ela é crucial nesse processo de educação, nesse processo de formação, até porque se eu for fazer um exercício de imaginar outras disciplinas aqui, e com todo respeito às outras disciplinas, não é um desaforo como nós paranaenses colocamos, como se coloca, mas simplesmente por um traço da própria ciência histórica, né, formativa, né, sempre de criticidade, de formação da consciência crítica, né, não só do processo de cognição histórica. Então, acho que é isso. Obrigada, Jonathan. Bárbara, posso passar para você? Pode sim. É que a fala do colega me dá umas ideias aqui. E eu pensei, né, tanto na LDB, pensando também na BNCC, por exemplo, que são coisas que a gente precisa pensar se elas estão realmente pensando na cidadania, né, o que o Ricardo falou, se elas estão entendendo a realidade do aluno, né, então a realidade familiar, entender as realidades que se passam no EJA, assim como o Eduardo colocou. Eu acho que pode um pouco assim
distante. Fica, eu acho que até um pouco repetitivo o que nós três estamos falando, mas é isso. Fica um pouco distante entender o que está escrito lá e o que vai realmente aplicar, como o professor em sala de aula pode modificar aquilo, se ele não fica num modelo muito engessado. Então, seria basicamente isso. Pensar nesse quesito do entendimento da cidadania é a aproximação. Ainda falta um pouco. Obrigada, Bárbara. Eduardo? Bom, para não ficar tanto repetitivo assim, eu acho que eu vou ser um pouco mais breve, porque realmente eles já falaram muito e eu compartilho muito dessas ideias, mas é interessante essa distância, né, entre a lei e a interpretação que se tem da lei, né, e daquilo que está sendo colocado em pauta ali. Porque, de novo, se a gente pega não só a LDB, mas, de novo, voltando no PNE, por exemplo, quando a gente lê o PNE, parece que é uma coisa boa, são reivindicações muito interessantes, são meios de estar atingindo aquelas metas que condizem com a realidade, e quando a gente vê na prática é tudo tão distante, são outros significados, são outras formas. E aí, puxando um pouco para a minha pesquisa, é aquela questão, qual a educação que está sendo prevista na lei, né? Para quem que é prevista, quais são as metodologias que são previstas, então quais são esses significados silenciosos que a gente não consegue ver a olho nu, que a gente precisa se ater um pouco mais para perceber as utilizações deles, né? Então, acho que é um pouco para isso, mais para esse caminho, para não ficar tão repetir já o que já foi falado. Eu acho que a Bárbara tem uma fala muito forte que todos nós já devemos também ter ouvido ou sentido, que é essa questão. Eu estou fazendo agora um pós-doutorado na USP e eu apresentei para os alunos de sexto ano meu projeto, que são amuletos do Egito Antigo e a relação dele com as questões socioemocionais. E eles falam para mim assim, mas a USP é aqui em São Paulo? É a Universidade de São Paulo, né? Mas a USP, a gente pode entrar, a Unicamp existe mesmo, professora, a gente pode ir, e eu estou falando de alunos de escola, esse projeto está sendo aplicado em alunos de escola pública e privada, falando de uma primeira etapa de escolas privadas. Então, esse papel nosso de professores, né, na sala de aula, ele tem esse viés também. Então, aproveitando que a gente tem um tempo ainda, eu gostaria também, Thiago? Não, é outra questão. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para cada um, né, específica dos temas que vocês abordaram. Acho que tem uma questão aí, agora para este mês de setembro, para quem está em sala de aula, muito forte, que é a entrega para as secretarias de educação das trilhas de aprendizagem do ensino médio, certo? Para a segunda base nacional comum curricular, as escolas precisam entregar agora, no mês de setembro. Então, eu queria que vocês, dentro do que vocês ouviram, leram, ou foi possível estabelecer alguma relação, de que maneira nós podemos abordar a questão da cidadania, foi o que o Jonathan falou, de que maneira nós podemos abordar a questão do patrimônio material e imaterial, e o Eduardo, que tem um papel aí de diferencial, porque ele, teoricamente, ele estaria recebendo alunos que não estão no processo, né? Nós temos alunos de 15, 16, mais idades, as diferentes idades, 50, 60 anos, na sala de aula, que não tiveram o ensino médio, em geral, especialmente o ensino médio, mas de que maneira a gente pode abordar essas trilhas de aprendizagens? A gente tem mudanças num momento tão difícil, e chega aí mudanças que nós que estamos na sala de aula vamos ter que fazer. Então, de que maneira eu posso abordar a questão da cidadania, a questão do patrimônio, e de que maneira o Eduardo vê a chegada desses alunos em 2022 que não tiveram e nem vão ter essa questão das trilhas de aprendizagem no ensino médio, né, nas salas de aula, pensando num médio prazo, não 2021, mas 2022. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Professor, eu vou deduzir que eu vou ser o primeiro a responder, e aí vou tentar responder baseado na compreensão que eu tive aqui. Se eu estiver viajando, se a professora quiser interromper e falar, não, pedir outra coisa, você... Tá bom? Tá bom. Assim, sobre o mês de setembro, né, que já é muito simbólico do ponto de vista nacional, né, moderno, pelo 7 de setembro, e claro, essa pegada das trilhas de aprendizagem, professor, e claro, falando também, além do Plano Nacional
de Educação, do PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, as trilhas de aprendizagem que estão presentes nesses materiais, nesse suporte que nós, ainda não professores, futuros professores e professoras teremos. E aqui, professora, eu vou fazer uma fala, claro que também um pouco política. Eu não posso deixar de considerar que dentro dessas trilhas de aprendizagem, me corrija se eu entendi errado, a gente... trilha de aprendizagem, me desculpe, eu acho que flerta muito com plano de nação, né, com plano de educação do ponto de vista estrutural. E é inegável que, de uns anos para cá, a gente vem vivendo um período em que se sobressai o militarismo, aqui e acolá, né? Eu posso dizer porque eu sou do Sul, então aqui há uma implementação, há um decreto desse infeliz governador do estado do Paraná, que se chama Ratinho Júnior, em que dá legalidade, e aqui abre-se brecha para todo tipo de contestação, e claro, o debate ele é mais do que saudável no sistema democrático. Mas eu acredito que vem muito na contramão, por exemplo, e retomo o que eu havia falado, que essa medida do Ratinho Júnior, ela institui uma série de escolas cívico-militares. E dentro da cartilha da aprendizagem, dentro das trilhas de aprendizagem, aqui fazendo um flerte naturalmente com o mês de setembro no Brasil, né, com o nosso 7 de setembro, toda essa data forjada, eu vejo que a trilha de aprendizagem do Brasil ela está indo muito naquilo que o Paulo Freire e aí a Bárbara, o Eduardo, que comentaram aí brevemente sobre esses aspectos mais estruturais da docência, né, da pedagogia, vão lembrar que Paulo Freire fala dessa educação bancária que se vem vendo no Brasil de 18 para cá, né, desde o Temer mais ou menos, e infelizmente de 19 até outubro do ano que vem se espera. Essa cartilha da educação bancária, da educação produtiva, voltada para um mercado de trabalho, onde a professora Raquel não tem rosto, onde a Bárbara não tem rosto, onde o Eduardo não tem rosto, onde eu não tenho rosto, onde nós somos somente, de fato, aquilo que o Freire está querendo esmiuçar. Você senta, você reproduz, e quando você reproduz com perfeição, você ganha um diploma. Com esse diploma, você entra no mercado de trabalho, e do meu ponto de vista, dentro dessa trilha de aprendizagem, buscando a história, eu acredito que desse ponto de vista a gente não tem assim um panorama muito positivo. Pega a fala da professora da abertura de hoje mais cedo, em que ela comentava sobre esse não espírito otimista que ela tinha. Eu não tenho um espírito muito otimista quando a gente começa a falar de um panorama educacional no Brasil, e me perdoem os positivos, quem é positivo ou positiva, porque baseado na pergunta da professora sobre as trilhas de aprendizagem, sobre esse mês simbólico que a gente entra, sobre aquilo que se recorre, que se busca. Não sei como é que é a educação no estado de São Paulo, né, a fundo, como é que funciona principalmente em Campinas, que é uma grandiosíssima cidade, em questão de tamanho, em questão de estrutura, mas aqui no Sul eu vejo isso, né, como eu trouxe o gancho das escolas cívico-militares. É um conluio de coisas que visa a retirar a nossa humanidade, não só a humanidade enquanto seres humanos, a humanidade enquanto criticidade, enquanto não se colocar nesse papel do Lockeano, né, a tábula rasa, eu sou uma folha em branco, com conhecimentos a serem reescritos, reproduzidos à vera. Então, eu acho que a trilha de aprendizagem do Brasil, professora, nesse sentido, se coloca dessa forma. Se a pergunta da senhora tivesse sido assim, e o prognóstico, né? Assim, quase que nesse exercício de evidência, eu já perderia aqui uma meia hora que coloco como um panorama assim não tão agradável de se... Acho que você fechou o microfone. Mas terminou sua fala, não é isso, Jonathan? É que aqui para mim travou tudinho, assim, ficou mais... Agora voltou, Jonathan. Voltou. Oi? Sim. Não, assim, eu já havia fechado o microfone, acredito que minha internet deve estar lenta aqui, mas é nesse sentido, é nessa pegada, né, com esse gancho das escolas cívico-militares, desse processo político que o Brasil vem vivendo aí desde 18 e 19, essas trilhas de aprendizagem nesse sentido da educação bancária. Eu acho que o Brasil, ele próprio constrói o seu fosso, né?
ele não parece que não quer sair dessa militância que o Freire já promovia, né? O próprio Darcy Ribeiro, que era um indigenista e morreu um pouco, né? Claro que a principal causa dele era a causa indigenista, mas morreu um pouco preocupado com esse cunho antropólogo e da educação também. Então são coisas que em 90 e 80 a gente batia na tecla e hoje em 21 tem que reiterar. Então acho que a trilha de aprendizagem vem nesse sentido, professor. Tá bom, é isso mesmo, acho que é um desafio enorme, né? Com tantas questões que nós estamos vivendo, pararmos para isso, uma questão que vem nacionalmente, né, em todos os estados. Bárbara, posso passar para você? Sim. Bom, eu, para falar bem a verdade das trilhas de aprendizagem, eu vou ser um pouco sincera, que eu fiquei um pouco na dúvida de como poderia responder, porque em relação ao projeto, assim, nós não abordamos muito, mas cruzando em relação às trilhas de aprendizagem no ensino médio, então estou pensando um pouco do patrimônio no ensino médio, né, na sua aplicação. Eu acho que é um pouco assim, distinto, né? Pegando já na discussão, tanto na universidade como a minha experiência que eu tive, não, a educação patrimonial não é discutida, entendeu? Pelo menos eu não tive, né? Então, acho que seria um ponto de pensar na questão do ensino médio, como que a gente poderia abordar, inserir, porque não, como eu disse, ele não está na grade, são sempre coisas muito engessadas, e também, no máximo, quando a gente fala de história, alguma coisa, patrimônio, pensa ser uma coisa muito distante, né? É um pedaço de tal coisa que está jogado na cidade e a gente não tem a criticidade, não trabalha com os alunos em relação a isso. Eles passam sempre por ele, sempre por um prédio, por um monumento, mas eles não pensam assim, não questionam por que está lá, desde quando estão lá. E aí eu penso assim, pensando no que aconteceu agora do Baba Gatos, por exemplo. Seria um ótimo exemplo que a gente poderia trabalhar em sala de aula, tanto no fundamental como no ensino médio, questionar o porquê, o que representa, e pensando, né, no diálogo do meu projeto, nessas conversas, relação do passado do presente, né? Sempre esteve ali, então vai ficar ali, ponto. Não, acho que a gente tem que fazer esse questionamento, e eu não sei se eu acho que eu não fugi e não respondi, mais ou menos, que você quis, mas eu estou pensando nisso, na questão do patrimônio, no ensino médio, né, pensando na educação patrimonial, no geral, de quebrar mesmo esses moldes engessados que a gente tem sobre quando a gente fala patrimônio, e pensando patrimônio material é muito mais distante, né, se fala patrimônio material para os alunos, no máximo que eles pensam, professora, carnaval, que é o máximo que a gente vê nos livros didáticos, por exemplo. Então, acho que são coisas ainda que precisam ser muito bem discutidas e fazer esse trabalho também de orientação temporal, né? Entender, sempre esteve ali, então, por quê? O questionamento. Enfim, é isso. Obrigada, Bárbara. Eduardo? Bom, contextualizar um pouco como que está sendo a EJA nesse momento de pandemia, que acho que é interessante também compartilhar. A EJA do Guará, em específico, os alunos, muitos deles não têm acesso à internet, não têm materiais para estar participando das aulas, então foi decidido pelo corpo docente que eles iriam organizar um grupo de WhatsApp com todos os alunos e semanalmente eles iam enviar algumas atividades para os alunos estarem realizando. Essa dinâmica, com o feedback que eu tive com o professor, funcionou, foi bem legal, mas assim, tiveram momentos muito marcantes nessa experiência, de, por exemplo, eles estarem ali no grupo e de repente uma pessoa compartilhar uma notícia que o álcool gel não funciona para impedir o vírus de ser transmitido ou para você contrair o vírus. E assim, como que um professor, diante dessa notícia, vai reagir num grupo de WhatsApp que está cheio de alunos? Como que ele vai abordar isso? E o professor acabou sendo um pouco ríspido com a aluna. E era uma aluna que, por exemplo, nunca tinha participado, nunca tinha compartilhado nada, e na primeira vez que ela compartilhou a notícia, era uma fake news, e o professor acabou sendo um pouco mais incisivo. O marido dessa aluna foi conversar com o professor e explicar, olha, professor, ela ficou muito sentida, e com a forma como você falou, como você tratou dessa questão. Então, assim, o meio tecnológico está influenciando demais nessas questões, porque assim, já é uma fake news, mas como que eu vou
fazer com que o aluno entenda que isso é uma fake news, os impactos que isso pode ter nas outras pessoas que estão ali compartilhando dentro do grupo, como que eu vou lidar, como que eu vou falar, como que eu vou escrever de uma maneira que não pareça que eu estou sendo ríspido, enfim. E eu digo isso para quê? Porque se a gente pega essas trilhas de aprendizagem, e principalmente o material que está disponibilizado na Secretaria do Estado de São Paulo, é um absurdo, porque não condiz nem um pouco com a realidade que os alunos estão vivendo. Eles perderam os empregos, eles ficam em casa, eles têm rotinas muito diferentes, eles não têm tempo para ficar lendo textos, respondendo diversas questões. São apostilas que, assim, numa situação ideal, são interessantes, porque trabalham com questões atuais. Mas se a gente pegar na realidade, de novo, não é, sabe, não é algo que é realizável para eles. É muito longe da realidade que eles estão vivendo. E disso, e assim, e ignora de novo a questão que, gente, dá um texto enorme, com 2 páginas, para o aluno estar lendo. Assim, até que ponto isso é efetivo? Se você não tem o papel do professor na sala de aula, se você não tem alguém para acompanhar, se você só simplesmente está falando, e aqui eu vou concordar com o Jonathan, que é uma educação bancária, assim, ao seu extremo, que é literalmente, poxa, tá aqui o material, você vai virar um autodidata, né? Você vai ver, vai pegar, vai fazer, não vai... O papel do professor até some, né, nesse quesito, que é basicamente o aluno pegando a apostila e fazendo exercício, e pronto. Então é muito problemático, acho que é um momento de fragilidade muito grande e de incoerência, principalmente. E, bom, acho que é isso. Obrigada. Acho que é isso mesmo, né? Momento de fragilidade, de exposição. Acho que especialmente a gente, quando você entra nas mídias e vê aí o 7 de setembro tomando essa dimensão que já era absurda, mais ainda, né? Esse papel que nós professores temos. Bárbara, a gente tem uma pergunta da Nayara que acho que de alguma forma foi abordada para você, foi respondida, mas eu gostaria de ler que ela fala, né? Olá, pessoal, parabenizo as pesquisas, monografias, trabalhos de extensão apresentados. Eu gostaria de saber, Bárbara, das experiências que já teve em sala e fora delas, como a educação patrimonial estabelecida por BNCC, por exemplo, está presente nas aulas de história. Você vê que ela é forma marginal ou extemporânea? Ou já é algo de melhor trabalho em meio aos possíveis debates da história local, regional e outros temas? Foi o que eu falei há pouco, né? Isso. Realmente, assim, não é debatido, né? A educação patrimonial ainda precisa ser mudada, eu acho que precisa ser inserida em algum, né? Por exemplo, a BNCC, ela fala, se você for trabalhar de patrimônios, é de uma forma bem geral, e aí é cruzando com sociedade, né? Mas não fala propriamente de como a gente pode trabalhar a questão do patrimônio, e é muito, muito geral, né? Eu tive, por exemplo, a experiência, estou fazendo, o estágio não pode ser presencial, então o meu estágio de regência está sendo online, né? E a gente teve que olhar algumas aulas do Centro de Mídias, por exemplo, que é de São Paulo, né? E eu fui olhar algumas aulas sobre patrimônio, e assim, é pautado muito, muito, muito por cima. E isso considerando, né, o ensino agora modificado, online, enfim. Mas no presencial, como eu falei, é uma coisa muito rasa, muito superficial e sempre muito batida, são sempre as mesmas coisas, não são aprofundadas e nem interligada com outras coisas, ou com propriamente outras matérias, geografia, por exemplo, que agora vai ser tudo uma unidade só, né, no ensino médio, mas no final, né, tá falando que são possíveis debates de história local, regional, enfim, eu acho que parte daí seria uma brecha, trabalhar a questão dos patrimônios locais mesmo, porque é algo mais próximo do aluno. Então, como eu disse, se você passa por um lugar sempre, você começa a olhar com outros olhos a partir de umas novas abordagens, né? Então, acho que um primeiro passo seria esse, entender a história local, regional, para trabalhar com os alunos. Obrigada, Bárbara. Acho que a gente está mais ou menos encaminhando por uns 15 minutos finais. Acho que seria importante a gente fazer uma breve fala sobre a relevância, a importância da organização dos alunos da graduação em diferentes universidades. Felizmente, a gente tem visto isso, né?
Na minha graduação, eu já tive o privilégio de participar na organização de encontros e éramos muitas vezes taxados como, imagina eu fazendo a minha graduação, eu terminei em 85, gente, vocês não têm, no meio do caos, você está se formando e participando de mesas redondas, a gente não tinha dimensão do que seria isso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, já que nós temos aqui três, o Sul está representado, a CIS e a importância do Eduardo falar também da Unicamp, né? Da promoção da terceira semana de ensino de história, para que nós estamos aí há mais ou menos tempo nessa caminhada, possamos ter um espaço para esse discurso e para esse debate, né? Eu especialmente gostaria de falar antes desse tema, eu acho que quando a gente não der um frio na barriga, que vai falar alguma coisa antes, né, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui, muito emocionada, não tinha feito mediação online, meu primeiro momento era, que medo, né, será que vai dar certo? E a gente vê que funciona, que dá certo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de vocês apresentarem as propostas de vocês e da importância da terceira semana do seminário de pesquisa de ensino de graduação de História para este momento e para esse século XXI. Obrigada. Vamos estabelecer, acho que mais ou menos de 2 a 3 minutos, para que a gente possa, não sei se tem alguma finalização aí, feita pela Júlia ao final. Obrigada. Vamos sorteio. Começa o Eduardo ou não? Pode ser você mesmo, né, Jonathan? Vamos começar pelo Sul. Eu já tinha... Pode ser. Preparado. Preparado. Tá bom, então vamos lá. A importância da terceira semana aí do CPEG, né, do IFISH, organizado pela Unicamp, assim, eu achei... Eu não tinha dimensão, né, não tinha conhecimento de que os 2 primeiros já haviam sido realizados, teve o tamanho que teve. Dei uma googada aí esses dias para dar uma olhada em como foram os 2 primeiros. Essa terceira semana eu acho de extrema importância. Primeiro, eu vou fazer a minha fala aqui ao que a professora pediu, do ponto de vista da história do ensino. Quando você para, me perdoem, faço aqui, abro um parênteses de novo e peço perdão, desculpas aos que são apologistas somente da pesquisa. Eu nunca vou ser, não quero ser, jamais vou ser um apologista somente da pesquisa. Eu acho que quando a CPEG se preocupou em fazer um evento em que se debruçassem pessoas preocupadas com o ensino de história, já foi de grandiosa valia, porque eu fui para o estágio de regência, como a Bárbara comentou que foi também, e a gente começa a observar nos próprios professores que ficam ali supervisionando as nossas aulas, que existem muitas lacunas da própria geração deles a serem sanadas. Não é que a nossa geração é a redentora. Eu acredito que a nossa geração não quer ser Messias, né? De Messias a gente já está cansado. Mas a gente quer mudar, né? Eu acredito que a gente quer promover um verdadeiro debate do ensino de história, o que a CPEG começou a fazer na manhã de hoje, na fala de abertura aí às 10 da manhã. E claro, professor, assim, do ponto de vista do Sul, a professora falou, né, tem alguns representantes aí da região do Sul e tudo mais. Aqui no Sul, eu me deparo assim, com algumas situações que, por exemplo, grandes centros como São Paulo e Rio, Curitiba vai oferecer isso em maior ou menor medida, mas claro que São Paulo e Rio vou colocar como meus próprios tios cariocas lá da Barra chamam, né? Rio de Janeiro é terra de meu Deus. E São Paulo, nessa mesma proporção de estrutura, de tamanho, tem grandes planos nacionais, plano estadual de educação, né, os planos municipais de educação, e o que o CPEG vem fazendo junto com essas pessoas, a gente sabe, não podemos generalizar e achar que está todo mundo errado, que está todo mundo fazendo errado, que está todo mundo fazendo sentido contrário. O que a Unicamp e o CPEG fizeram, né, vão fazer nessa semana, o que muitos agentes políticos e educacionais fazem pelo ensino de história e pelo ensino educacional de forma geral, sem ser essa educação que o Eduardo reiterou, que a Bárbara comentou, né? Enfim, eu acho que o nosso trabalho, as nossas 3 falas aqui, independente, uns do Sul, né? A Bárbara é de Assis, não conheço, o Eduardo comentou que é de Campinas, independente se é Assis, se é em Campinas, se é em União da Vitória, no Paraná, no extremo sul,
da onde faz -5 todo o inverno, independente da região que seja, deve ser promovido esse debate. A CEPEG tem a iniciativa de que todas as universidades, as maiores, as menores, a estadual, a federal, todos deviam fazer. Eu acho isso é uma lacuna tão grande que as universidades às vezes deixam abertas, né? Essa chaga que a gente carrega, a chaga que eu digo que a gente carrega é no sentido assim, todo mundo tem um pitaco para apontar, não promoveu tal coisa no ensino de história, tem uma lacuna ali que precisa ser sanada. E a iniciativa da CEPEG, eu tenho certeza, não preciso conversar com nenhum organizador para saber que é nessa via, nesse sentido, sanar aquilo que o ensino de história tem ainda de eventual errância, vamos colocar assim, né? Acho que é isso. Obrigada, Jonathan. Bárbara. Bom, eu também não conhecia o evento, a CEPEG, né? Eu fiquei sabendo esse ano. Eu tive a felicidade de conseguir fazer o aluno especial, fiz o ênfase patrimônio 3, e lá me deu um pouco, assim, pelo conhecimento que eu tive, me deu, assim, coragem de vir apresentar, né, o projeto para vocês. E, assim, apesar dos muitos pesares em ser tudo online, tanto a gente desenvolver nossos projetos, apresentar tanto nesses eventos, a coisa boa é que a gente consegue conhecer pesquisas de outros lugares, porque se fosse no presencial, por exemplo, talvez nós três, né, não estamos aqui apresentando juntos nossos trabalhos, né? E pensar também que o evento é um local que proporciona, então, essa propagação mesmo do conhecimento de pesquisadores de vários lugares, o colega falou que não conhece a CIS é próximo do Paraná, inclusive, é umas 2 horinhas, é bem longe da Unicamp, mas acho que é isso, é pensar que, apesar dos pesares, a gente possibilita conhecer vários lugares, vários recortes, várias pesquisas, né? Obrigada, Bárbara. Eduardo. Bom, já conhecia a CEPEG, conhecia a Unicamp, e é interessante, porque os 2 primeiros eventos eu fui um ouvinte, e agora está aqui apresentando o trabalho. Acho que é muito legal ter esse espaço dentro da graduação para estar compartilhando. Muitas vezes esse espaço não está destinado à graduação, mas sim a uma pós, a um mestrado e tudo mais, então tem essa possibilidade, é muito bacana, e eu agradeço demais a CEPEG, porque é um evento muito bom, como os colegas já falaram, e, de novo, reitero, o online realmente possibilitou que a gente esteja aqui nesse encontro, que com certeza seria muito mais difícil se fosse presencial, e são pesquisas que a gente vê que são temáticas diferentes, mas ao mesmo tempo que são muito parecidas, e ter essa troca é muito importante no âmbito acadêmico, porque a gente começa a criar contatos desde a graduação, ver outras fontes, outras maneiras de pensar, às vezes, as mesmas temáticas, isso é muito legal, porque a gente começa a ampliar nosso escopo crítico acerca do nosso próprio trabalho também, então a gente pensa, nossa, podia ter feito esse caminho, podia ter feito outras escolhas, então acho que isso é muito rico, e é isso, gente, obrigado. Obrigada, Eduardo. Nós agradecemos, então, acho que precisa a gente tirar uma foto antes, hein? Espera aí, pessoal. Então, nós estamos nos aproximando do final, é importantíssimo que vocês acompanhem a programação completa, que está disponível no link abaixo, que divulguem nas diferentes mídias, diante do fato de estarmos online, né? O Instagram, o Facebook, pelo site. Eu gostaria de falar como a importância, a relevância de nós mostrarmos, especialmente nós, né, mostrarmos que é possível a pesquisa e a docência. Porque a gente tem uma cobrança muito grande, né? A minha mãe, que faleceu há 3 anos atrás, a última conversa que eu tive com ela foi no dia que ela faleceu, e ela me falou, minha mãe tinha 3º ano primário, então era uma analfabeta funcional, e a minha mãe nunca entendeu porque eu continuei estudando. E ela me perguntou no dia, mas a sua pesquisa ainda não terminou? Então, essa questão eu acho que é muito importante para que a gente quebre paradigmas, né? Eu sou a primeira mulher que me formei, não sabia que existia a possibilidade de estar em nenhuma universidade. Quando eu fiz meu fundamental, e eu acho que é muito importante que nós possamos falar para os nossos alunos que eles podem entrar, sim, nas universidades públicas,
é que eles têm o direito, né? Infelizmente, nós temos um dado terrível, somente 4 alunos de 100 chegam na graduação, portanto, nós somos muito privilegiados de estarmos aqui hoje, e somos, por isso mesmo, por estarmos envolvidos com pesquisa e docência, muito responsabilizados, né, de passar para frente a importância de, é possível, sim, fazer pesquisa, estar na sala de aula, divulgar o trabalho importantíssimo da EJA, divulgar a importância da questão do patrimônio material e imaterial, da cidadania, em todos os segmentos que nós estivermos, e em especial defendendo a docência em história, que é o motivo de estarmos todos aqui juntos, né? Parabenizar o CEPEG por isso, porque eu sei que não é fácil programar, enviar formulários, receber, dar parecer, enviar e organizar tudo que está sendo feito. Então, eu acho que é o momento da gente agradecer e divulgar tudo o que está acontecendo e estarmos aí. Nós temos várias mesas que vão acontecer, inclusive no horário da noite, de alunos que eu tive a felicidade de ter dado aula no momento em que eu fiz o pós-doutorado na Unicamp. Então, eu queria muito agradecer a vocês todos. Eu vou fechar minha janela aqui de mensagens. A Bárbara, a Júlia está falando que vamos encerrar a gravação, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês e parabenizar por estarmos aqui. Eu vou fazer um print, que eu aprendi isso graças à pandemia, fazer um print aqui. Acho que é bacana a gente colocar isso